Oi, seus lindos! Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Para quem não conhece, esse é o canal Investigação Sinistra. Estamos fazendo um especial de Halloween. Temos aqui para vocês uma playlist. É só você entrar aqui no canal e procurar por playlist. Tem lá Halloween, que vai ter os vídeos do ano passado que eu fiz especial. E também já tem os vídeos desse ano para você ter uma playlist completa aí de Halloween para você ficar escutando em casa, assistindo os vídeos. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta de conteúdos sobrenaturais, de histórias bizarras, já deixa aqui o seu like e também se inscreve para não perder nenhum vídeo e ativa o sininho que para você ser avisado toda vez que sai vídeo novo. Então vamos começar o vídeo de hoje. Essa história se chama Minhas Verdadeiras Histórias de Bonecas e também conhecidas porque eu odeio bonecas. História 1. Minha tia me trouxe de volta uma boneca da Rússia. Era uma boneca de porcelana que parecia exatamente comigo. E segundo minha tia, ela não era feita sob encomenda. Ela simplesmente a encontrou assim que entrou em algum mercado russo obscuro, o que aumenta o fator assustador. Nunca gostei de bonecas, cresci brincando com Transformers e outros brinquedos masculinos como carros, legos e coisas do tipo. Mas guardei a boneca por respeito à minha tia. Muitas coisas estranhas aconteceram com essa boneca em particular. Ela chorava, gritava, murmurava para si mesma, sussurrava coisas inaudíveis, jogava os brinquedos que estavam ao lado dela para fora da prateleira. Se movia sozinha, muitas vezes mudava de posição, movia os braços e as pernas, etc. E entrava nos meus sonhos e me dava pesadelos. Em quase todos os sonhos que tive com essa boneca, ela tentava me estrangular, me esfaquear com uma faca ou me sufocar com meus cobertores. Sempre que acordava dos pesadelos, a boneca estava deitada na cama, bem ao meu lado, com a cabeça virada para mim. Nunca fui dormir com essa boneca, e minha família sabia que eu a odiava, então eles nunca a teriam colocado lá quando eu estava dormindo. Eventualmente, depois de lidar com essa boneca por 3 ou 4 anos, finalmente cheguei ao meu limite. Abençoei a boneca e a joguei no lixo. Eu teria queimado se tivéssemos uma lareira. Aquela coisa era pura maldade. História 2. Outra história de boneca que tenho é que uma vez eu e minha amiga estávamos nessa loja de antiguidade e nos encontramos nessa sala cheia de bonecas antigas. Tenho medo de bonecas, mas tentei manter a calma, porque não queria parecer uma medrosa na frente da minha amiga. De qualquer forma, enquanto caminhávamos pela sala, notei que os olhos da boneca estavam nos seguindo. Pensei que talvez estivesse imaginando coisas, mas então minha amiga me disse que ela também achava que tinha visto os olhos das bonecas se movendo para nos olhar enquanto caminhávamos pela sala. Ambas tentamos ignorar isso como uma coincidência, como se as bonecas fossem do tipo que piscava e a pressão na sala estava fazendo os olhos ficarem estranhos. Mas então minha amiga solta um grito, e ambas notamos que algumas das bonecas nas prateleiras simplesmente desapareceram, embora estivessem lá alguns segundos atrás. Minha amiga já estava farta disso naquele momento, e ambas saímos correndo da sala. E você não vai acreditar, na saída estavam as bonecas que tinham desaparecido deitadas na entrada, de frente para nós, como se dissesse: "Oh não, você não pode sair dessa sala." E eu fiquei tipo, que droga, e pulei por cima das bonecas e minha amiga seguiu meu exemplo e nós corremos para fora daquela loja de antiguidades, sem sequer parar para olhar para trás. Essas são algumas das muitas experiências assustadoras que tive com bonecas. Eu vi a boneca da minha mãe passando pelo corredor e indo para a sala. Somos eu e minha mãe morando aqui, não temos animais de estimação. Eu estava sozinha em casa, no meu quarto, jogando no meu PC. Minha porta estava aberta quando vi algo com o canto do olho correndo pelo corredor do quarto da minha mãe e indo para a sala. Naquele momento, eu poderia jurar que o que vi era a boneca da minha mãe, mas obviamente pensei que era apenas minha imaginação. Então, só para ter certeza, fui para a sala e a boneca estava lá.
Não foi simplesmente jogada no chão, estava sentada, o que me deixou ainda mais assustado. Eu simplesmente saí e fiquei lá até minha mãe chegar em casa. Ela me perguntou por que ela havia levado a boneca dela. Eu simplesmente respondi que não tinha feito isso. Então ela pegou a boneca e colocou de volta no quarto. E o que eu devo fazer agora? Não consigo encontrar paz depois desse episódio. Estou com muito medo. E por favor, não me diga para queimar a boneca ou algo assim, porque tenho medo que as coisas possam piorar. E para quem está se perguntando, é uma boneca de pano. Minha mãe ganhou de uma amiga dela. O nome da história é: eu comprei uma boneca com um acessório e só queria compartilhar o que aconteceu. Então, eu a levei para casa e coloquei no topo do meu centro de entretenimento bem alto. Para começar, no momento em que a coloquei no carro, coloquei um EMF nela com uma Spirit Box embutida. O EMF estava disparando e depois de alguns segundos movendo-a para longe e aproximando novamente. A Spirit Box disse não. Então eu parei e me desculpei. Eu conversei com o espírito da boneca enquanto dirigia, deixando o espírito saber que estava em boas mãos agora, junto com algumas outras coisas, tipo conversar com um amigo. Agora, quando chegamos em casa e eu a coloquei onde eu decidi deixá-la por um tempo para se acostumar. Ao retornar, eu decidi fazer outra verificação de EMF e Spirit Box para ver se eu tinha mais sorte neste ponto. Eu sou baixinho, então não estava segurando muito alto. A Spirit Box disse mais alto. Eu a levantei mais alto, então a caixa perguntou: o que você quer que eu faça? O espírito, por algum motivo, estava fazendo o medidor do EMF realmente cair no fundo em vez de disparar. Então eu pedi que ele fizesse o medidor ir para o outro lado, e ele fez. Então a caixa perguntou: estou morto? Eu disse sim, e continuei perguntando seu nome. Ele disse em breve, e então toda a atividade simplesmente parou. Quase como se eu estivesse em choque ao descobrir que estava morto e precisava de um tempo para processar. De qualquer forma, eu só queria compartilhar isso com vocês, porque foi uma experiência incrível de se ter. Falei com uma das minhas bonecas através de uma caixa de bebidas e sinto que vou chorar. Eu coleciono bonecas vintage desde que era jovem e sempre quis uma boneca de composição, mas elas são tão caras que há algumas semanas encontrei uma em uma liquidação e comprei. Eu estava brincando com a caixa de bebidas espirituosas e algo aconteceu. Ele me disse que era um dos meus bonecos. Listei alguns dos meus bonecos e ele continuou dizendo não até que cheguei ao meu boneco mais recente. Ele disse que era aquele e que o nome dele era Jack. Ele tinha 12 anos quando faleceu e sua vida era difícil. Ele me contou como morreu. Não vou compartilhar, pois é nojento e muito triste. E tenho certeza que estaria quebrando as regras. Ele se referiu ao seu assassino como esquisito. Então tenho certeza que você pode adivinhar como ele passou. Ele me disse que quando o viu, sua vida não pareceu tão difícil. E ele me disse que me ama. Ele também se referiu a mim como sua mãe. Ele usou meu nome completo, que normalmente não uso, mas eu usei quando me apresentei a ele. Eu só queria compartilhar essa pequena história. Provavelmente falei com uma das minhas bonecas através de um Spirit Box e sinto que vou chorar. Eu coleciono bonecas vintage desde que era jovem e sempre quis uma boneca de composição, mas elas são tão caras que há algumas semanas encontrei uma em uma liquidação e comprei. Eu estava brincando com o Spirit Box e algo aconteceu. Ele me disse que era um dos meus bonecos. Listei alguns dos meus bonecos e ele continuou dizendo não até que cheguei ao meu boneco mais recente. Ele disse que era ele e que o nome dele era Jack. Ele tinha 12 anos quando faleceu e a sua vida era difícil. Ele me contou como morreu. Não vou compartilhar aqui, pois é nojento e muito triste. E ele se referiu ao seu assassino como um esquisito. Então tenho certeza que você pode adivinhar como ele passou. Ele me disse que quando o viu, sua vida não pareceu tão difícil e ele disse que me ama. Ele também se referiu a mim como sua mãe. Ele usou meu nome completo que normalmente não uso, mas eu usei quando me apresentei a ele. Eu só queria compartilhar essa pequena história com vocês.
Não acho que ele seja um demônio. Já tive que me livrar de me livrar. Não acho que ele seja um demônio. Já tive que me livrar dos bonecos antes e limpar meu espaço devido à entidade negativa que se prendeu a um dos meus bonecos. Meu cachorro odiava aquela boneca e não entrava no meu quarto. Eu sempre verifico com ele e meu gato quando compro uma boneca nova. Os dois parecem gostar e meu cachorro até deu uma acariciada nela. Não recebo nenhum sentimento negativo, apenas sentimento de amor, carinho e um pouco de tristeza. Obrigado por todas. Desde criança, fui visitado por pessoas mortas, principalmente parentes, e tive sonhos proféticos. Então, Sobrenal vem com esse território. Antes de me mudar para outro país, aos 18 anos, eu morava com a minha família em um apartamento mal assombrado. Duas das minhas avós faleceram aqui e meu cachorro estava constantemente perseguindo alguma coisa à noite. Minha educação não foi fácil e eu queria me afastar o máximo possível da minha família e voltar para casa foi um pesadelo para mim. Em 2016, voltei para casa por um mês durante as férias de verão da universidade e fiz para mim meu primeiro boneco, que amei desde o primeiro dia. Minha mãe, no entanto, o odiou desde o primeiro dia e continuou chamando de abominação feia, e ela era a única pessoa que eu odiava genuinamente. Um ano depois, eu estava passando por momentos extremamente difíceis na minha vida e uma noite eu pensei em acabar com tudo de vez. Naquela noite, eu ouvi em meu sonho, me animando e dizendo para não desistir de qualquer maneira, que ele estava olhando constantemente por mim e ele gostou do desenho que fiz dele. Ele até me mostrou no sonho. Acordei de manhã suando frio de choque, fui até a cozinha e percebi que o boneco estava em uma prateleira, de frente para a lateral da geladeira, onde estava pendurado o referido desenho. Desde então, mantive-o na minha cama comigo e nunca mais tive pesadelos. Além disso, em alguns casos, quando eu pedi a ele para me ajudar, orientar, ele aparecia novamente em meu sonho e me ajudava em tudo que eu enfrentava na vida real. Meus cachorros dormem comigo na cama e um deles fica constantemente aninhado nele. Cada criança que visitou nossa casa e o viu também o amava muito. Vários anos depois, voltei para casa e percebi algo estranho. Quando minha mãe estava prestes a voltar das férias, o corpo dele foi dilacerado e uma merda muito louca estava acontecendo naquela noite em nosso apartamento. O meu pai, que dormia na cama da minha mãe enquanto ela estava fora, acordou extremamente chateado dizendo que estava sufocando com fedor de enxofre e me atacou do nada. Uma hora depois, eu mesmo fui para a cama e também ia sufocar do nada e senti que ia desmaiar. Levantei da cama e fui até a cozinha beber um pouco de água. Quando tentei voltar para o meu quarto, estava completamente fechado e tentei abrir a porta sem sucesso. Não tem como ser o vento, a porta também não tem fechadura e tive que pedir ao meu pai para abri-la à força para mim. Quando minha mãe voltou no dia seguinte, eu já estava fazendo um novo corpo do boneco. Desta vez, porém, decidi colocar uma pedra negra de obsidiana dentro dele. Quando terminei, minha mãe o pegou no colo e começou a sacudi-lo violentamente sem motivo algum, quase arrancando os seus membros. Quando perguntei a ela o que ela fez, por que ela fez isso, ela me respondeu que realmente queria fazer isso e o chamou de nomes feios mais uma vez. Ela então começou a derramar um monte de coisas sobre mim também. No dia seguinte, ela perdeu a voz e ficou doente. Ela não conseguia falar normalmente por 3 semanas. Quanto mais ela tentava jogá-la ao redor, pior tudo ficava para ela. Eu realmente acredito que quando fiz aquele boneco, poderia ter transformado em um recipiente para algum espírito que continuou me vigiando e protegendo. Então, eu tinha uns 6 ou 7 anos e o ano era 2000. Eu e minha irmã mais velha dormíamos no quarto dos meus pais, em uma cama pequena que pertencia ao nosso irmão mais novo. Ele estava dormindo no meio dos meus pais. Não me lembro por que não dormi no nosso quarto naquela noite, mas acho que estávamos com medo do escuro, como a maioria das crianças. Nosso quarto ficava a cerca de 2 quartos do quarto dos meus pais e era diretamente em frente ao quarto deles. Morávamos em um daqueles apartamentos com a cozinha e a sala de estar no primeiro andar e os quartos e o banheiro no segundo andar.
Então a cama dos meus pais está à nossa esquerda e há um pequeno espaço entre as duas camas. Infelizmente, estou do lado de fora da cama, ao lado do espaço. Minha irmã me acorda e fica dizendo para olhar para o fim das camas. Nunca fiquei tão assustado na minha vida. Era um daqueles bonecos do gato de chapéu com a gravata borboleta puxado. Estava literalmente andando em nossa direção. Ele irradiava pura maldade. Lembre-se que era puramente algodão ou qualquer material que estivesse recheado dentro, mas definitivamente não era um brinquedo que pudesse mover sozinho. Na época pensei que estava apenas sonhando. Então estou deitada, surparada, quando o boneco passa pela cama dos meus pais e vai até o fim da nossa cama. Ele espiou a cabeça pela esquina e começou a se mover muito rápido em minha direção. Nós duas gritamos no topo de nossos pulmões e pulamos para a cama dos nossos pais. Meus pais acordam e meu pai fica super irritado. Minha mãe lembra até hoje de ter acordado com aquele boneco do gato de chapéu assustador e de tê-lo visto em pé e movendo a cabeça. Ela disse que assim que olhou para ele, ele caiu mole no chão. Meu pai nunca acreditou em nós, mas minha mãe testemunhou. 3 pessoas testemunharam a mesma coisa. Foi assim que eu me tornei uma crente. Mesmo quando criança, eu sabia que era ilógico um brinquedo de pelúcia ser capaz de andar, muito menos se mover. Meu irmão mais novo e eu tínhamos uma cama de beliche que um amigo da família fez para nós. Parecia um caminhão de bombeiros. Nós dividíamos a cama de baixo, então de vez em quando puxávamos o colchão de cima e o apoiávamos na cama para fazer um escorregador. Estávamos deslizando para baixo repetidamente quando a mamãe nos chamou para jantar. Tudo estava bem normal. Depois de comer, estávamos ansiosos para voltar a deslizar, então corremos para o nosso quarto. Meu irmão me venceu. Eu o vi congelar na porta e simplesmente agarrar o batente da porta. Parei atrás dele e o que vi me deixou perplexo. Todas as minhas bonecas e bichos de pelúcia tinham se movido da cômoda para a cama, que estávamos usando como escorregador, em várias poses, salpicando o colchão. Era como se as bonecas estivessem nos imitando, mas assim que as vimos, elas congelaram no lugar. Em uníssono, nós dois corremos, gritando para nossa mãe. Naturalmente, quando ela verificou, tudo estava de volta ao normal e ela colocou o colchão de volta. Foi uma tortura dormir no mesmo quarto que as bonecas, mas nunca mais as vimos se mover. Até hoje, consigo ver isso na minha cabeça e meu irmão se lembra exatamente da mesma forma que eu. Mal falamos sobre isso, exceto para nos assegurar de que ambos vimos aquilo. Uma das minhas irmãs mais velhas tinha um brinquedo de corda de palhaço. É um daqueles que tem uma chave de corda enorme nas costas. Quando você a gira, uma melodia toca e a cabeça do palhaço inclina-se lentamente para cima e para baixo, em um movimento circular. Me dava arrepios toda vez que tocava. Então, uma noite, algo aconteceu que fez minha irmã jogá-la fora no dia seguinte. Ela e eu dormimos juntas em uma cama queen size. Eu tinha 7 anos e ela 17. O palhaço estava na cabeceira, colocado bem no meio. Acordei no meio da noite ao som de It's a Small World. Note que este é um brinquedo de corda e você tem que literalmente fazer o esposo girar a chave para fazê-lo se mover. Tentei acordar minha irmã chamando-a pelo nome, porque mal consegui me mexer. Ela acordou, ouviu a melodia e olhou para cima. O que ela viu a fez jogar o palhaço pela sala. No momento que ela olhou para cima, o palhaço apenas inclinou o rosto em sua direção e a música parou. Ela me abraçou para dormir e jogou a coisa no lixo no dia seguinte. Até hoje ouvir trechos dessa melodia me dá calafrios. Ganhei uma Barbie do meu tamanho, de Natal, na primeira série. Uma noite tive um pesadelo em que ela ganhava vida e matava meus pais e minha família. E meus pais não tinham cabeça. Estranho, considerando que enquanto eles me protegiam. De qualquer forma, nesse ponto, fiquei apavorada com essa boneca maldita. Eu não ficava sozinha no meu quarto com ela e parei de dormir lá. Meus pais não tinham muito dinheiro na época e se esforçaram muito para me comprar aquela boneca. Então eles estavam relutantes em se livrar dela e meio que esperavam que eu superasse isso. Um dia, eles me mandaram para o meu quarto para limpar.
E eu estava apavorada, chorando, implorando, suplicando, gritando. Eles não cederam. Peguei uma toalha de mão na cozinha para tentar cobrir a cabeça dela e quando fui jogar a toalha em cima dela para que ela não pudesse me olhar, ela sacudiu a cabeça na minha direção e a toalha caiu no chão. Eu perdi o controle de uma forma tão intensa que meus pais finalmente se livraram dela depois disso. Ainda me dá arrepios, sempre tive medo de bonecas e aconteceram algumas outras coisas estranhas comigo e algumas pessoas mais experientes em paranormalidade acham que eu posso ser sensível a essas coisas. Quando eu tinha 5 anos, eu e minha irmã mais velha dividíamos um quarto. Ela era alguns anos mais velha que eu e tinha sua própria cama de beliche. Ela dormia em cima. Embaixo, em vez de outra cama, havia uma área de armazenamento fechada com uma cômoda. Era tudo de madeira maciça. Eu tinha minha própria cama do outro lado do quarto. Um dia, ela e eu estávamos sentadas em cima da cama dela, brincando com Barbies. Havia um Ken em particular que nenhum de nós gostava porque ele era feio. Ele tinha um corte no rosto. Então jogamos ele atrás da cama dela. Ele caiu no canto contra a cama e a parede, de bruços. Por causa da cama fechada e dos nossos braços curtos, nunca poderíamos alcançá-lo novamente e pensamos que era uma boa solução para isso. Um tempo depois, decidimos dar olhar nele e ele ainda estava de bruços no canto, exceto que sua cabeça girou completamente e estava olhando para nós. Isso nos assustou completamente. Houve outra época estranha em que ela e eu decidimos rastejar para baixo da cama dela com a cômoda onde nossa mãe costumava guardar um aspirador de pó. Encontramos um túnel entrando no chão, totalmente aberto, o que era estranho porque estávamos no terceiro andar. Literalmente parecia um túnel do Super Mario. Ficamos apavoradas e corremos para contar para nossa mãe, e quando voltamos para debaixo da cama, o túnel havia sumido e foi substituído por um aspirador de pó. Minha irmã e eu costumávamos falar sobre essa história depois, nunca negando o que aconteceu. Ela dizia que deveria ter descido pelo túnel, mas eu não tenho certeza. Houve outro incidente. Eu tinha 8 anos ou algo assim e ganhei uma boneca Rainbow Bright antiga. Ela ficou na família por anos sem muitos incidentes. Então um dia eu sonhei que estava entrando no quarto do meu irmão e vi a boneca deitada na cama. Quando me aproximei, ela saltou e sussurrou em uma voz de menina pequena: "Se você contar para alguém sobre mim, eu vou te matar." Então ela caiu mole novamente. Contei para todos assim que acordei e tenho certeza que aquela boneca foi jogada fora. Eu tinha um palhaço de aparência estranha, com um sorriso meio fofo, meio assustador. Ele tinha uma chave nas costas que você girava e ele movia a cabeça de um lado para o outro e tocava música. Não fiquei com ele por muito tempo e não me lembro de onde o consegui, mas provavelmente estava na 5ª série. Você realmente tinha que girá-lo para fazer mover e tocar. Uma noite, minha prima mais velha e eu estávamos dormindo na minha cama quando acordei com algum tipo de fofoca baixa acontecendo. Eu tinha alguns bichos de pelúcia na minha cômoda junto com o palhaço. Ele estava bem no pé da minha cama, de frente para mim. Juro por tudo que amo, meus bichos de pelúcia e esse palhaço estavam falando. Quando senti que meu sangue gelar, parou, e então ouvi e vi o palhaço começar a se mover e tocar. Minha prima também ouviu, mas não viu o que eu tinha visto. Isso nunca tinha acontecido antes até eu ter esse palhaço. Me livrei dele e a pessoa que o pegou acabou jogando no fogo. Sei que não estava sonhando. Essa é uma das razões pelas quais odeio palhaços. Ganhei o boneco de porcelana pequeno com o rosto pintado. Era um rosto de um palhaço triste, tipo de teatro, com a lágrima sobre um olho, não do tipo de circo. Ele tinha uma chave de corda nas costas e tocava uma música, enquanto sua cabeça girava em círculos sobre os ombros. Assustador, mas a pessoa que me deu ele havia falecido e era a única coisa que ela tinha me dado. E então o guardei na minha estante por sentimentalismo. Não consegui dormir uma noite e por volta das 3 da manhã comecei a ter uma sensação estranha do nada. A sensação estranha foi crescendo até que de repente o palhaço começou a tocar e a cabeça começou a girar sozinha. Eu não tinha enrolado ou brincado com esse palhaço
Eu não tinha enrolado ou brincado com esse boneco há anos e ninguém mais tinha feito, então não havia energia nele para começar a tocar de repente. Eu saí da cama e daquele quarto como um raio. No dia seguinte me livrei dele. Sentimentalismo seja condenado. Nunca mais terei um boneco de palhaço. Bom, eu estava na casa do meu amigo, talvez 3 ou 4 anos atrás. Estávamos no ensino médio na época e havia uma tempestade lá fora. Bom, eu estava na casa do meu amigo, talvez 3 ou 4 anos atrás. Estávamos no ensino médio e estava chovendo muito lá fora. De qualquer forma, a mãe desse meu amigo coleciona bonecas de porcelana, que aliás é a pior coisa que você pode colecionar, além de talvez de partes do corpo. E só havia 4 pessoas na casa total, eu, meu amigo que morava lá e outros 2 amigos. Para fim de história, éramos 3. Um dos meus amigos dormiu durante todo o tempo. Não me lembro bem o que estavam fazendo, mas jogar videogame provavelmente era o que estávamos fazendo. De qualquer forma, tínhamos a casa trancada por causa da chuva e estava ficando tarde. Não me lembro da hora, mas algo entre 11 horas e 4 horas da manhã. Ouvimos um estrondo alto que sacudia a casa toda, e nós 3 nos levantamos por instinto e pegamos qualquer faca que estivesse mais próxima de nós. Nosso primeiro instinto foi que devíamos ter esquecido de fechar a porta do porão. Então descemos as escadas, verificando todos os cômodos da casa. Nada. Finalmente chegamos ao porão e estava completamente seco. A porta do porão estava trancada. Não havia como ter batido de repente, então resta uma porta para abrir. Um armário. Esse armário tem talvez 1 metro de profundidade com prateleiras ocupando a maior parte do espaço. E estava bem cheio. Ao abrir a porta, uma boneca de porcelana cai nas mãos do meu amigo. Uma boneca sozinha não é tão assustadora, mas a mãe dele cuida bem das bonecas dela. Ela não esconderia uma no armário preparada para cair ao abrir a porta. E ainda não explicava o que tinha sido aquele barulho. Infelizmente, nunca descobrimos o que foi aquele barulho e também não é a coisa mais estranha que aconteceu naquela casa. Essas bonecas não era a coisa mais estranha que tinha acontecido na casa dele. Minha esposa estava cuidando da casa de um casal que sabemos ter atividade paranormal. O filho do casal cometeu suicídio. Embora não tenha sido na casa, ele parece pairar no que era seu quarto. Ela estava passando a noite lá quando o brinquedo de tartaruga dirigindo um carrinho, literalmente no fundo de uma caixa de brinquedos colocada para os netos do casal, ligou sozinho. Alto, a primeira coisa que ela fez foi correr para o telefone e me ligar às 4 da manhã. Ela não conseguia desligar o brinquedo não tinha baterias. Você tem que acelerar suas rodas para fazê-lo funcionar. Ela voltou para casa, ainda em pânico, tentando várias vezes e de várias maneiras fazer o brinquedo reproduzir o comportamento. Ela levou para casa para eu olhar. Nunca mais aconteceu. Como eu disse, você tem que dar corda nele fisicamente, puxando para trás em um chão ou outra superfície e então soltá-lo. Se o quarto não tivesse a reputação que tem, ela provavelmente não teria se apavorado, mas ela também já acordou naquele quarto em outras ocasiões e viu o que parece ser uma aparição ou sombra escura em pé entre a cama e a cômoda, que tem um espelho. Ninguém mais estava na casa. Ela ainda tem medo do espelho. A mulher que é dona da casa, devo acrescentar, colocou deliberadamente uma televisão na frente dele. Nenhum membro de sua família gosta de dormir no quarto também. Todos sabem por quê, mas nunca dizem. Eu comprei uma boneca musical antiga em um leilão quando tinha 12 anos. Meus pais eram colecionadores ávidos de antiguidades e aprendi a dar lances e a colecionar muito cedo. Devia ter uns 80 anos na época. Para ser honesta, não faço ideia do porquê comprei. Era assustadora pra caramba, mas acredito que o fato de eu sempre ter vivido em casas assombradas e ser sensível a energias era o mundo espiritual tentando me acordar de vez. E agora eu sou a médium. Avançando 20 anos, ainda tenho uma boneca, mas meu marido a odiava. E nessa época ele realmente começou a me incomodar. A boneca de repente começou a tocar sua melodia. Tinha uma chave de corda nas costas que não enrolamos. Em momentos aleatórios, especialmente à noite. A tínhamos exposta bem na entrada do nosso quarto. Estávamos sentados assistindo TV e bum, a melodia começou.
Então, um dia, pouco tempo depois disso, meu marido começou a ficar mal. A boneca começou a agir mais frequentemente. O meu marido foi diagnosticado com um caso bastante grave de pneumonia e a boneca estava tocando essa melodia há bastante tempo. Mas assim que meu marido se recuperou, a boneca ficou em silêncio. Então acho que ela estava nos avisando que algo estava acontecendo. De qualquer forma, vendi a boneca para um colecionador na semana seguinte com total transparência, pois não queria ouvir aquela melodia nunca mais. Ela não estava em muito bom estado e é claramente bastante antiga, com base nas rachaduras em seu corpo e na forma como seu rosto é pintado. Voltei ao caixa com a boneca e imediatamente os funcionários que estavam em uma conversa profunda pararam e ficaram quietos. Eles começaram a me contar um pouco mais sobre a boneca que supostamente amaldiçoa qualquer um que a incomode. Isso só me fez sentir mais inclinada a comprá-la, como qualquer um que está muito interessado no paranormal e como isso faz parte da minha fé, então acabei comprando-a. Minha irmã mais nova não ficou muito feliz com a compra da boneca, cujo nome era Madame Leonora. Ela se sentiu muito perturbada pela presença da boneca e pediu que a boneca fosse colocada no porta-malas da viagem de volta para casa. Eu não queria irritar a boneca caso eu fosse amaldiçoada, mas meus pais insistiram que eu colocasse a boneca no porta-malas, então eu fiz. No mesmo dia, quase fui para o hospital após um acidente em minha casa. Eventos perturbadores semelhantes aconteceram em torno da casa que sempre alguém insultava Madame ou fazia algo que ela não gostava. Esses eventos podem ser um gatilho de trauma para algumas pessoas, então não vou especificar quais são os eventos mencionados, só saiba que eles foram sérios e horríveis. Comecei a dar presentes para Madame e a dizer bom dia e boa noite para ela todos os dias. No primeiro dia em que dei um presente a ela, um pacote que eu não esperava por mais de 2 semanas chegou pelo correio. Toda vez que dou um presente a ela, ela me dá boa sorte. Madame e eu havíamos formado uma amizade, mas no final de junho comecei a ter sonhos estranhos e muito específicos. Nesses sonhos, Madame descia da prateleira onde mora e me escoltava para fora. Acendíamos velas e fazíamos um ritual, e então eu enterrava Madame em uma caixa com os presentes que dei a ela ao longo dos meses. Assim que o sonho termina, eu acordo. Então, com o conhecimento que tenho por causa da minha fé, decidi fazer uma espécie de sessão espírita para me comunicar com o espírito que estava hospedado na minha boneca. Acendi uma vela e usei um pêndulo como tabuleiro para me comunicar. A chama da vela respondeu a tudo que eu disse e nunca vi respostas tão claras através do meu pêndulo antes. Com base no que obtive da sessão, Madame conseguiu me dizer que gostaria de ser enterrada, mas não revela a mim por quê. Nunca senti nenhuma energia negativa em torno de Madame antes, mas a cada dia que passa, o ar no meu quarto fica mais pesado, se é que isso faz sentido. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the